Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Abradilan Cast. Estamos na segunda temporada e eu, Viviane Massi, estou aqui muito feliz e também um pouquinho tensa, preocupada, porque a gente vai falar de impacto de reforma tributária no canal Farma. Mas, por outro lado, também estou bastante segura porque tenho dois especialistas aqui comigo, Bruno Moura, contador da Farma Contábil, e Giovanni Coelho, CEO da Syntax. Bruno, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui. Obrigado, Viviane, é um prazer estar com você aqui. A gente está te aguardando desde a primeira temporada. Bruno teve um imprevisto, não pôde comparecer. Exatamente, um imprevisto que eu não pude comparecer no ano passado. Graças a Deus lembraram de mim novamente e eu estou aqui. É uma honra estar na Abradilan Cast, é uma honra. Quem é bom é sempre lembrado, Bruno. Que bom, obrigado. Giovanni Coelho, da Syntax, muito obrigada. Esteve com a gente ano passado, está de volta esse ano. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Espero, de verdade, colaborar para as pessoas terem uma ciência melhor do que vai acontecer com a reforma. Se é que é possível, vamos tentar, né, gente? Olha, a reforma ela ficou aí 30 anos em discussão, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Depois de 30 anos em discussão. Pelo menos eu escuto falar de reforma há bastante tempo. Você fala de reforma tributária há muitos anos. Há muitos anos. Finalmente foi promulgada no final do ano passado como PEC 45, que era aquela última versão que se tinha depois de várias mudanças. E agora a gente está numa segunda fase, digamos assim, que é a fase de definição dos pontos pendentes, dos pontos que precisam ser resolvidos, como, por exemplo, as alíquotas, que todo mundo quer saber. Eu já fiz conteúdo com o Giovanni e disse, Viviane, a gente não sabe ainda as alíquotas, isso vai ser definido depois em lei complementar. Então, estamos aí na expectativa de que isso seja definido em breve, né? E o ponto principal da reforma, para a gente começar a nossa conversa, é a questão da simplificação. Hoje nós temos 5 impostos cobrados atualmente, ICMS, ISS, PIS, IPI, COFINS, me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada. E esses 5 impostos, eles vão para o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Só que o IVA vai ser dividido em 2, vocês vão explicar melhor para mim, que é o CBS. O CBS é a junção do IPI, do PIS e da COFINS, e o IBS, a junção do ICMS com o ISS. Ainda tem outro imposto do pecado aí que o Giovanni sabe falar bem dele, ele fala depois. Mas aí eu pergunto, simplificar ou reduzir, ou os dois, ou nenhum dos dois? Todos nós sabemos que alguma coisa precisa ser feita. O sistema tributário nacional realmente é uma concha de retalho que não acaba nunca. Existe um remendo a cada dia, cada hora, cada mês, enfim. Giovanni gosta de dizer que o Rio de Janeiro, por exemplo, é um manicômio tributário. Giovanni já é radical. Alguma coisa precisa ser feita, né? Alguma reforma precisa ser feita. E isso é um lado positivo. Estão se tentando fazer alguma coisa. A criação de um imposto único é uma boa ideia? Sim, já se tentaram outras vezes, com o Simples Nacional, que existe até hoje, de uma forma ou outra. Deu certo, sim. Sim, são vários impostos, onde uma única guia de recolhimento se faz o recolhimento de vários impostos. É uma boa ideia. Então, a criação de um imposto único é uma boa ideia, né? A ideia de você cobrar, por exemplo, os impostos no destino e não na origem, pode ser uma boa ideia. Tem as distorções que talvez a gente vai comentar por aqui. Mas eu acho que é uma boa ideia. Tributar pelo consumo é uma boa ideia. Mas só que, da forma com que isso está sendo conduzido, com as dúvidas que se pairam no ar, que a gente vai estar comentando por aqui, levantam suspeitas do caminho que a reforma tributária está tomando, né? A gente sabe que, de uma forma geral, o que vai precisar ser feito e o empresário vai precisar fazer? Ter conhecimento, ter pessoas do lado dele que ajudem nesse momento de transição. Porque vai haver uma transição, a gente vai estar falando sobre isso aqui. A gente não está falando de algo que vai acontecer em 2025, 2026, parece que vai se iniciar em 2026. Está falando de um prazo aí de 10 anos de uma tortura ao empresário,
no pagamento dos impostos. Tortura que eu falo em que sentido? De que ele não vai ter os impostos já existentes eliminados, talvez as alíquotas alteradas, reduzidas, porque vão começar a ser implementado o IVA na segregação desses dois impostos que você comentou, o CBS e o IBS. As alíquotas serão progressivas, depois a gente pode detalhar, mas o empresário vai precisar se preparar sim para os próximos 10 anos, ou supostos 10 anos, que a gente ainda não tem a regulamentação, não sabe como vai ser o passo a passo. Mas o fato é que o conhecimento é o que vai proteger o negócio dele durante esse período, ele não ter um pagamento de imposto errado, uma apuração indevida, e ele vai precisar de pessoas ao lado dele para isso. Outra coisa importante, assim, só fazendo uma analogia, né? Reforma, né? Reforma, imagina você reformar o seu apartamento, né? Não é uma coisa muito legal, né? Ainda mais se você estiver dentro desse apartamento. Ainda mais se essa reforma demorar 10 anos. E ainda mais se o pedreiro que vai reformar o seu apartamento com você dentro durante 10 anos não for um bom pedreiro. Então, basicamente é isso que vai acontecer. É uma reforma onde vai demorar 10 anos, você está dentro do apartamento e o pedreiro que está fazendo todo o projeto não entende muito de obras. Então, basicamente é isso que está em cima. Então, quando você pega o governo fazendo isso, não são muitas vezes os especialistas dos mercados que estão ali opinando. Muitas vezes são políticos que não têm essa formação e nem essa visão geral. Então, do jeito que vai ser feita a reforma, a verdade, a reforma, apesar dela ter esse nome, né? Eu preciso ser feita uma reforma. Beleza, precisa ser alterado as regras, mudado, simplificado. Mas do jeito que foi aprovado reforma tributária. Mas o que vai mudar, como que vai mudar, isso não foi falado especificamente. Isso agora que vai ser construído. Então, por isso que, às vezes você vê alguma pessoa, tem um curso de reforma tributária. Eu falei, meu amigo, como é que você dá um curso de alguma coisa que quem vai definir as regras ainda não definiu como que vai ser? Tudo é uma suposição ainda. Então, a reforma vai ser isso. E a reforma, geralmente, ela vai acontecer em paralelo com a tributação atual. Tem a tributação atual e tem as novas tributações. E com o tempo vai crescendo a tributação nova e diminuindo a atual. Mas o empresário vai ficar nos dois modelos? Ele vai pagar os dois modelos de... A ideia é justamente essa. Eles irem implementando o IVA ou o IBS e o CBS aos poucos, implementando um percentual. A ideia que se tem é que o CBS comece com 0,1% e o IBS 1%. E aí, esse primeiro ano, que seria o ano de 2026, esse percentual seria aplicado, mas os demais impostos seguiriam os mesmos percentuais e as mesmas metodologias de apuração. Então tem um aumento de carga tributária. Vai haver um aumento durante um período, para que o sistema se adeque, sistemas sejam criados para esse controle, para essas apurações, e aos poucos isso ser alterado. As alíquotas do CBS e do IBS elas vão aumentando e as demais alíquotas diminuindo até o ponto que elas vão se extinguir. Essa é a ideia. E aí, durante esse período aí dos supostos 10 anos, que é o que a gente acredita que vai acontecer na regulamentação, o empresário ele vai ser, obviamente, ter a necessidade de fazer, sim, as apurações dos dois impostos e pagamento dos dois impostos ao mesmo tempo. Dos dois impostos que eu estou falando, são dos impostos novos que serão criados e a permanência dos demais. Está falando do CBS e do IBS. Do CBS e do IBS. A gente ainda não tem uma alíquota. Existe uma previsão de um IVA em 27,5%. Eu fiz uma pesquisa e cheguei a esse percentual. Uma alíquota média. Uma alíquota média. Uma alíquota média. Deve variar entre 30% e 60%. Porque o que acontece? As empresas prestadoras de serviço tendem a ter um percentual maior, uma carga tributária maior do que as empresas de comércio, do que as indústrias.
Então, essa alíquota que eu estou te passando é uma previsão de média que pode vir a acontecer. E será dividida para os dois? Exatamente. Para o CBS e para o IBS? Dependendo do setor e do ramo de atividade dela. E se a gente tem, Giovanni, 3 leis complementares para serem desenvolvidas, pelo que eu pesquisei, uma lei complementar para definir o CBS, outra para o IBS. Então, uma para o CBS e para o IBS, uma para regimes específicos, e uma para o tal do imposto do pecado, que não é muito nosso foco aqui, que é cigarro, bebida. O medicamento entra em qual deles? Assim, o medicamento ele vai para o CBS, para o IBS? Não, o governo ele vai querer criar o IBS e o CBS. E aí ele quer aplicar isso para tudo. Para tudo? Para tudo. Tanto para serviço como para venda. Então, se você olhar o medicamento hoje, tem vários medicamentos que a maioria, lista positiva. Ninguém paga PIS e COFINS, tá? Então, a partir do momento que o governo fala assim, ó, e o medicamento também hoje não tem IPI, alíquota zero. Não tem, então, hoje o medicamento, quando a lista positiva, não tem efeito do PIS e COFINS, e também não tem o efeito do IPI. Se o governo passar a aplicar o CBS sobre esses medicamentos, automaticamente ele criou uma carga tributária que não tinha. Certo? Então, ou seja, estou cobrando pouco, mas está cobrando algo que não existia. Você disse que ele vai passar a cobrar porque a lista positiva, negativa e neutra é uma espécie de benefício fiscal, é isso? Não, é assim, diferenciação fiscal? Lista positiva, negativa e neutra é um apelido que ele colocou, o governo colocou para o PIS e COFINS, tá? Então, lista positiva são medicamentos que não precisa pagar PIS e COFINS. Isso é um benefício fiscal. Mas é um benefício sim. O governo, ele compra muito medicamento. Então, quando ele compra muito medicamento para os hospitais públicos e tal, ele é um consumidor de medicamento. Então, quando ele vê que aqueles medicamentos eles ficam mais caros porque ele tem um PIS e COFINS, aí ele tira aquele PIS e COFINS. E para ele barateia. Então, é um benefício que também beneficia o governo. Okay. Depois tem uma lista negativa, que é monofásico, que só se paga uma vez. 12% sobre o começo da cadeia, só a indústria que paga. Depois o lista neutra, praticamente tem 5 ou 10 medicamentos com lista neutra. Então é bem significante lista neutra. Então o que você está falando é o seguinte, então tem o PIS e COFINS, e o governo falou assim, olha, eu vou mudar o PIS e COFINS, ele vai chamar a IBS e o IPI também. Então a partir do momento que ele colocar isso daí para medicamentos, ele começa a cobrar o imposto que não tinha para certos medicamentos. Já o CBS, eu falei errado, falei CBS. Agora o IBS, que é o imposto que vai ser o ICS mais o ICMS, aí se ele for colocar isso, ele vai colocar isso também para os medicamentos, só que não foi definida a alíquota. Então a gente não tem as regras e o governo ele vai testar essa regra. Como o Bruno disse, ele coloca 1% e fala, esse 1% sobre o montante que eu estou arrecadando representa quanto? Então, na hora que ele colocar 1% e comparar com o atual, ele começa a fazer uma analogia, fala assim, agora eu tenho uma previsão de quanto que eu vou cobrar. E aí ele vai aumentando esse 1% e diminuindo os outros. Mas é só um conceito, regra não existe. Você comentou, Bruno, no início da sua fala, não sei se você disse assim, o imposto vai deixar de ser cobrado na origem. Foi isso que você falou? Porque hoje, a gente está tratando do ICMS, né? O ICMS hoje ele é cobrado na origem. E com a reforma tributária, a intenção e a ideia é cobrar no destino, no consumo. Quando a farmácia vender aquele medicamento, ou quando a empresa vender aquele produto, ele vai ser tributado ali naquela ponta. É o fim da substituição. Você está falando da substituição tributária? A substituição tributária, até então, o que a gente conhece da reforma tributária, a tendência é ela acabar. E a ideia seria como, né? Você conseguir, de alguma forma, no ato que você está vendendo o seu produto, como o imposto não vai ser mais feito em cascata, vou te dar um exemplo aqui. Você comprou esse produto aqui por R$1.000. E aí o distribuidor, a indústria, que seja, quando ele vendeu esse produto para você, ele teve um imposto, teve o CBS, teve o IBS ali, ok? Ele cobrou aquele valor. Então, de R$1.000, vamos supor que ele tenha ali R$200. Quando você for fazer a revenda daquele produto, tá? Você vai revender por R$2.000, que seja, apenas um exemplo.
Esses R$ 200 do exemplo que eu falei que você pagou de imposto, ele vai se abater da base de cálculo no ato da venda. Essa é a ideia, para ele não ser cobrado em cascata. Porque hoje, basicamente, o que acontece é imposto cobrado sobre imposto. Você paga ICMS quando compra, você paga ICMS quando vende. Você paga o ICMS 2 vezes. A ideia é se pagar uma vez só. Ou você ter o direito de abater aquele imposto que você pagou no ato da apuração dos impostos que supostamente serão criados, que é o CBS e o IBS. Então, se vai pagar uma vez só, para mim, né, para o leigo, fica parecendo que ele vai pagar menos imposto. Sim. E o que eu já ouvi é que a carga tende a aumentar um pouco. E a gente estava falando da carga, mas a gente tem que também pensar na lucratividade. Porque a carga tributária ela pode até reduzir em alguns segmentos. Até existe a expectativa que no varejo farma ela tenha alguma redução da carga tributária. Isso pode até ser benéfico para o nosso segmento. Só que os custos da farmácia podem aumentar também. Por quê? Porque, vamos lá, quando você compra um medicamento, você não paga o frete? Sim. O frete não é um serviço? Sim. As alíquotas dos serviços não serão maiores? Entendi. O custo da compra do produto será maior. E isso vai ser repassado para quem? Para o consumidor. Os prestadores de serviço para aquela farmácia, terceirizados, sistemas, contabilidade, jurídico, ela vai ter um custo maior, que vão ser repassados para a farmácia e vai alterar de alguma forma na lucratividade daquela farmácia. E esse repasse pode acabar acontecendo para o produto, que geralmente acontece quando existe aumento da carga tributária. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. E vai ser o consumidor. E vai ser o consumidor. Então pode ser que a sensibilidade ou a ideia de uma redução de preço do produto com a reforma tributária não aconteça por esses motivos que eu comentei. E tem vários impactos também que a gente tem que pensar nesses impactos. Quero falar dos impactos da distribuição, Giovanni, depois se a gente puder dar uma palhinha sobre isso. A gente tem vários impactos, e assim, alguns dos impactos. Vamos pensar numa coisa simples, até estava comentando com o Bruno agora há pouco tempo. A ideia da reforma tributária é deixar os tributos iguais no Brasil inteiro. Só que o Brasil é um país continental, é um continente aqui. E aí, quando você começa a olhar o Brasil, o tamanho que ele é, você vê a dificuldade da logística no Brasil. Uma dessas coisas, vou dar um exemplo aqui, tem uma indústria de calçados na Bahia. E dentro dessa indústria ela dá 1.000 empregos. Na hora que ela dá 1.000 empregos, o que acontece? Tem 3 cidades ali que tem ônibus que levam pessoas para lá. Então essas 3 cidades, ela acaba dependendo dessa indústria. E essa indústria, quando estraga alguma máquina, ela precisa de um técnico de máquina. O técnico está em São Paulo. Então essa indústria passa por umas dificuldades de especialistas, de uma peça da máquina que não vai ter na Bahia. Então, para a indústria, é mais difícil estar longe de um centro como São Paulo. Porém, essa indústria tem um benefício fiscal de estar lá. Ou seja, na hora que essa indústria vende da Bahia para São Paulo, o que acontece? O governo da Bahia fala, olha, o ICMS é 12, mas você vai pagar só 3. Então você vai ter um ganho de 9. Então essa indústria compara quanto que custa o frete, todas essas outras despesas que ela vai ter por estar longe, Compensa. E aí ela fala, compensa estar lá. A partir do momento que você estabelece que a alíquota é a mesma, e outra, quem vai definir, e essa alíquota aqui não vai ficar para a origem, vai ficar no destino, o que acontece? Essa indústria perdeu o sentido de estar na Bahia. Quando eu cito Bahia, você tem Bahia, Pernambuco, Recife, Alagoas, você tem o Acre, você tem várias indústrias de Distrito Federal, outros estados que estão longe, porque hoje quando você contempla o Sul e o Sudeste, você junta esses estados, tirando o Espírito Santo, representa 60% da receita do Brasil. Cada R$100 em nota fiscal, R$60 está aqui nesse grupo. Então o que vai acontecer com essas empresas? Se eu não vou ter benefício fiscal, vou ter um custo maior de estar aqui, um custo logístico maior, o que ela vai fazer? Automaticamente ela vai se aproximar de São Paulo. Então, com isso, essas pessoas aqui vão ficar desempregadas aqui.
Esse é econômico. é o impacto econômico. E aí essas empresas, essas pessoas aqui, a tendência delas é vão migrar para São Paulo, porque muitas empresas estão migrando para São Paulo. Então você vai ter o quê? Uma demanda de pessoas para cá. Isso é um impacto claro e matemático. Porque eu faço muito planejamento de negócios. E nesses planejamentos você fala, compensa a indústria você estar aqui? Compensa, porque a gente vê o ganho tributário versus as despesas. Quando isso compensa, ela fica ali. Se a partir do momento que não compensa, ela fala, vamos mudar. Pronto. É simples assim. Entendeu? Não compensa, muda. Então, o que a gente está fazendo é um governo que está criando uma regra que não está pensando em consequências. Tem muitas falas bonitas, tem muitas histórias, mas eu lido muito com a matemática das operações. E dentro das matemáticas das operações é isso que vai acontecer. Não é um achismo. É matemático. Não tem benefício, custo ficou mais caro, eu vou para outro centro. Essas pessoas aqui vão ficar desempregadas, essa cidade vai ficar desestruturada, o próprio comércio que depende daquela movimentação financeira também vai ser afetado. Então, você vai ter um problema gigante no Brasil com essa modelagem que está sendo estabelecida pela reforma tributária. Não é que eu sou um cara pessimista, não é que eu sou um cara contra a reforma, muito pelo contrário, eu acho que tem que mudar, mas não desse jeito, entendeu? E aí eu posso discutir com qualquer especialista que me provar que eu estou errado, porque é matemática, simplesmente isso. E a prova disso, eu acho, Giovanni, é o próprio movimento dos estados alterando as alíquotas do ICMS agora nesse ano. Diversos estados fizeram as suas alterações ou majorações das alíquotas temendo algo que ainda não aconteceu. Porque diversos estados aumentaram as suas alíquotas, prevendo uma diminuição na sua arrecadação por conta da reforma tributária. Esse cenário de incertezas gera muita insegurança. A tributação é um jogo de xadrez. Não é um jogo de dama. Sim. Só que quem está fazendo a mudança, quem está jogando ali a tributação é o pessoal que sabe jogar dama. Sim. Não sabe jogar xadrez. Então, por exemplo, é como se tivesse um castelo de blocos e você está tentando puxar ali. Só que você tem que tomar um cuidado. Se você puxar o bloco errado, você desmorona a economia do Brasil. Por isso que eu sou a favor de pensar diferente. Sou a favor de... o ISS, estava falando com o Bruno, não dá trabalho. PIS e COFINS dá pouco trabalho. Até o governo fala, PIS e COFINS são dois, mas eles são sempre juntos. Tá? Vamos pensar outro aspecto. O IPI também é simples de trabalhar. O mais complexo é o ICMS. E não tem nada a ver você juntar o ICMS com o ISS. O ISS é das cidades. Então, olha só para você ver. Eu também tenho medo disso. O ISS é por cidade, o ISS. Então, é uma administração descentralizada. O ISS é o imposto da prefeitura, o imposto municipal, e o ICMS é o imposto estadual. Exatamente. E a ideia é cobrar unificar os dois. Mas como que isso vai ser distribuído depois novamente? Aí o que acontece? Então, hoje é descentralizado. Concorda comigo? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, por prefeitura. O ICMS por estado. E é descentralizado. Então, por exemplo, se alguém roubou daquela cidade. Agora, por exemplo, se tiver uma fraude, a gente sabe, nós políticos temos problemas de fraude. Então, por exemplo, aqui agora você quer centralizar tudo e pôr uma gestão. Quando tiver qualquer fraude, vai ser uma fraude bilionária, entendeu? Porque o poder vai estar na mão de um só. O poder vai estar centralizado. Sim. Então, por exemplo, você começa a ver esse outro aspecto também, que nós não somos um país famoso por credibilidade dos gestores, então políticos. Então, temos esse risco também. E assim, Bruno, quiser complementar alguma coisa, basicamente é isso. Você começa a ter outros riscos que não temos hoje. Os riscos hoje são menores do que os riscos que vamos ter no futuro. Eu acho que alguma simplificação ela precisa ser feita. Eu acho que tem que ser conversado.
mas da forma que está aí, as distorções que vão acontecer são muitas. Eu acho que esse movimento que ele falou, da localização das indústrias, das fábricas, isso vai acontecer, querendo ou não querendo, prejudicar os estados que hoje elas se baseiam, os municípios que hoje elas se baseiam. Então, eles vão ter que encontrar, se seguir nessa linha de pensamento da reforma, eles vão ter que encontrar uma saída para isso. Como é que eles vão compensar um determinado município, um determinado estado, se a alíquota vai ser igual para todos eles? Como vai ser esse repasse? Vai ser baseado em quê? Vai ser baseado no CNPJ que está pagando? Então, a empresa está naquele estado, então o imposto que está sendo pago é daquele estado, porque ela está baseada ali, e aquele IBS ou aquele percentual sobre o IBS vai ser destinado a ela? Não tem muita coisa em jogo. Basicamente, os estados mais pobres ficariam mais pobres. Os estados ricos ficariam mais ricos. Por conta da onde que está o consumo, entendeu? Então, basicamente... Porque se o imposto vai ser pago no destino e a maior concentração, né, de pessoas e da economia está no sul-sudeste, vai haver e não vai ter benefício ficar longe? Não vai ter. Então, o Brasil precisa do benefício fiscal. Benefício fiscal parece algo tão... Parece que é negativo, né? É, porque parece que um está sendo privilegiado em detrimento de outro. Essa é a ideia do benefício. Por que você está... Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, eu escutei o seguinte, o diamante não paga tributo, mas o medicamento tem uma carga total de 32%. Por que o diamante, o barco, sei lá, outro produto qualquer, tem isenção de imposto e o medicamento não tem? Isso é ruim, porque o medicamento é um bem essencial. Então, eu acho que o conceito, a ideia do benefício fiscal vem disso. Não, porque assim, tem que saber dar esse benefício. O benefício fiscal é o seguinte, isso aí são coisas bem pontuais, poderiam ser resolvidas tributando esses produtos. Tá? E pronto. Tributa ali o barco, tributa o diamante e pronto. Mas não vai mudar quase nada. Isso aí não vai impactar em nada. No Brasil, o tamanho da receita do Brasil, isso aí é nada. Só que as pessoas pegam uma coisa que é nada e vira um monstro na televisão, dependendo da mídia que passa isso. Mas na verdade isso aí é nada. Então o que importa mesmo é como montar uma reforma tributária que a gente consegue ter uma visibilidade. O Bruno é um especialista, ele não tem visibilidade do que vai acontecer. Eu não tenho visibilidade do que vai acontecer. Como que você monta uma reforma tributária que dê a visibilidade e a segurança para não desmontar a economia? E quando tiver algum segmento que for desmoronar, qual que vai ser a solução? Por exemplo, péssima solução. Os governos daqui vão arrecadar muito, então eu vou pegar uma verba e eu vou passar para a Bahia. É esmola. A partir daquele momento, o governador ali não consegue crescer aquele estado, não consegue melhorar a educação, não consegue melhorar o consumo, porque as pessoas não são empregadas. Então, a reforma tributária, ela deve ser feita, mas não desse jeito. Esse jeito é muito arriscado para toda a economia. Então, e como ainda tem as regras que elas vão ser adicionadas, então, basicamente, você tem os riscos dos estados pobres ficarem mais pobres, se isso acontecer. Você tem o risco de desemprego grande nos estados pobres. Você tem o risco ainda da centralização do poder econômico e gestão desse dinheiro todo. Você não tem métricas de distribuição. Exemplo, por que mudou? 12 estados mudaram a tributação, aumentaram a tributação agora no mês de janeiro. Porque o governo falou o seguinte, olha, baseado. Olha, você vê como é que o governo sabe jogar dama, mas ele está no jogo xadrez. O governo falou o quê? Jogo errado. Olha, baseado na arrecadação de 2024 a 2028 de ICMS, eu vou distribuir o IBS. Aí os estados, então pronto, só eu aumentar a minha carga tributária, e aí eu arrecado mais no futuro. Então, aí o governo viu que todo mundo aumentou, depois ele voltou atrás, mas já era tarde. O único estado que voltou atrás foi o Espírito Santo, que aumentou a tributação e voltou atrás. O resto manteve. Então está provado que o governo está no jogo de xadrez, mas só sabe jogar dama. E olha lá,
Às vezes eu penso até que sabe jogar dominó. Porque tem muito risco. Tem muito risco. E como isso vai ter risco para as pessoas, eu penso em pessoas e eu não acredito em boa vontade. Eu acredito na lógica matemática de tudo isso. E a lógica matemática de tudo isso não está definida e o que está definido tem alto impacto negativo. Bruno, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Eu não sei nem se faz sentido, tá? Mas é pergunta de leiga, né? A gente tem 3 regimes tributários no Brasil que são opcionais. Você fala muito isso nos seus vídeos. É o simples, o presumido e o real. E quando a gente fala de tudo isso, de IVA, de CBS, de IBS, isso muda esses regimes? Em como as empresas recolhem os seus impostos? A ideia é que no final de tudo isso, esses regimes tributários eles vão deixar de existir. Por quê? Se o imposto vai ser único, aplicado sobre o consumo, esses regimes tributários vão deixar de existir. E aí vai haver uma simplificação na sua apuração. A ideia é essa. O caminho é esse. Agora, se isso vai acontecer, como o Giovanni comentou, a gente não sabe. Mas o fato é que isso será feito. Mas por que ainda tem muita coisa a ser discutida e feita? Vamos falar do Simples Nacional, que eu acho que a grande maioria das empresas hoje estão incluídas no Simples. No nosso segmento também. Se é correto, se é vantajoso ou não, não é o tema da nossa discussão. Mas um grande volume de farmácias está no Simples Nacional. Eles são pequenos. Eles vão ter os mesmos percentuais de apuração do que o grande? Farmácia que fatura 200 mil vai ter o mesmo percentual e as mesmas regras a serem seguidas daquela rede que fatura 10 milhões no mês? A ideia é essa. Nenhum tipo de diferenciação ou de redução da carga tributária ou do benefício será dado. Terão algumas faixas de contribuição para poder aplicar esse percentual, a gente não sabe. O fato é que a ideia é sim acabar com os regimes tributários, porque você vai ter a unificação do pagamento desses impostos no IVA, e no IBS e no CBS. Entendeu? Então a ideia é acabar. Tomara que aconteça. Eu até acredito que sim, que pode vir a acontecer. Não sei se esse caminho tem volta. O Giovanni acredita que possa ter uma reviravolta, ele pode comentar. Eu acredito que do jeito que está, alguma coisa vai sair. Alguma coisa vai sair. Não sei se pode haver um cancelamento total da reforma tributária. Até porque já foi votado uma emenda constitucional e para poder voltar atrás daria um baita de um trabalho legislativo nesse sentido. Então não sei se volta atrás. Pode ser que volte? Pode. Governos mudam. Vai mudar ou não aí depois das eleições, acho que daqui a 2 anos, não é isso? Mas eu acredito que deva acontecer. E acontecendo sim, esses regimes tributários, a ideia é que eles deixem de existir. E reviravolta é essa? Não, assim, reviravolta assim, pode ser que a reforma não aconteça como está planejada. E pode ser que ela aconteça como? Ou pode ser que ela não aconteça. Ou você está sabendo de algo que não quer contar pra gente. A partir do momento que você começa a implementar algo errado e começa a dar tudo errado, e essa transição vai passar por outros governos, não vai ficar só nesse. É verdade. O próximo governo pode falar, assim não dá. Desse jeito não dá. Os estados, igual eu tô falando, empresas saindo dos estados e migrando para cá, isso não pode. Então, pode ser que ela não aconteça do jeito que está planejado. Outra coisa que você falou de impacto, até faltou isso aqui, mas vamos pensar distribuidores da Bradilã. É isso que eu queria que você comentasse. Distribuidores da Bradilã. Vai mudar a tributação. Primeiro, a coisa que eu aconselho a todo mundo, todos os distribuidores, eles têm que entender o que é margem, markup. Por quê? Vai mudar a regra de precificação. Entendeu? Por quê? Você vai ter que entender do ICMS, PIS/COFINS, IPI, substituição tributária. Mas você tem que ser bom nisso? Muito bom. Por quê?
Daqui a pouco o governo vai criar outra regra. Na hora que ele criar outra regra, prepare-se. Todos os sistemas vão ter que se adaptar a essa nova regra. E essa regra vai ter uma constância de mudança, que também não sabemos como que vai ser. Pode ser que aumente o IBS e abaixe o ICMS. Mas quem já pagou ST? Aí aquela ST vai virar um crédito? O que vai acontecer? Ninguém sabe. Mas isso tudo vai ter que ser espelhado no sistema. Então você vai ter uma sequência de TI trabalhando muito, uma sequência de precificação dinâmica. As pessoas vão perder um pouco de parâmetro exato sobre a precificação. A precificação já é um negócio difícil de ser feito, já é complexo. Isso. A farmácia já tem dificuldade, a distribuição já tem dificuldade para precificar. Você muda um produto que tem substituição tributária para débito e crédito. Só que é um débito e crédito parcial. Então ele é substituição tributária e débito e crédito ao mesmo tempo. Então você vai começando a ter essas mudanças, você vai perdendo a referência e aí as coisas vão se alterando. E o cliente que tem mais estoque do que o outro que tinha menos, como é que ele pode usar aquele crédito? Então isso tudo vai acontecer, mas isso tudo vai ter um impacto na capacitação das pessoas, no sistema das pessoas, vão ter muitos erros, vai ter muito erro de precificação, e aí as precificações vão impactar na lucratividade ou na venda. Tem distribuidor que vai fazer errado, vai vender um produto mais barato do que o outro que está fazendo certo, que vai ser prejudicado. E essa dúvida toda, né, Giovanni, ela só atrapalha. Por quê? Imagina a cabeça de um dono de uma indústria, um dono de um distribuidor que estava pensando em aumentar, em investir no seu negócio. Montar um outro parque, montar uma filial. Como que fica a cabeça dele? Qual a tomada de decisão fazer? Investir ou não investir? O fato é que, em qual local que ele vai investir? Onde ele vai montar o CT dele? Ele estava com a previsão de aumentar o parque industrial dele. Sei lá, em 2025, Monte São Paulo, vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acho que essa demora prejudica a todos. Não, já trava, né? As tomadas de decisão. Exatamente. E a gente precisa de investimento. E esses investimentos, eles, de longo prazo, eles estão travados aguardando a reforma para saber o que vai ser feito. O benefício está nesse estado aqui, que é longe. Então vamos abrir lá. Mas se a reforma for do jeito que está, é melhor ter em São Paulo. E o cara, eu abro lá ou aqui? Aí, na dúvida, as pessoas postergam a decisão. Postergar a decisão é travar um dinheiro que seria investido aqui em infraestrutura, em emprego, construção civil, maquinário, vidro, tecnologia. Então um monte de prestador de serviço. Não gira, né? Aí a economia dá uma travada. Então, por exemplo, as coisas têm que estar claras para que os empresários tomem decisões a longo prazo agora. Não é isso? Exatamente. Eu até estava vendo uma reportagem numa revista recente que o grau de investimento no Brasil pelos estrangeiros, eles reduziram em 2023 por conta das incertezas existentes aqui por conta da reforma trabalhista, da reforma tributária, desculpa. E nesse ano agora de 2024, a previsão é que o investimento seja menor. Então é necessário que os políticos, que as autoridades, que as pessoas que estão engajadas na reforma tributária definam isso logo, porque essa incerteza faz com que esses investimentos não aconteçam e a economia deixe de girar. A gente falou muita coisa, né? Muito detalhe para se entender, para se avaliar, enfim. Eu queria tentar encerrar esse podcast assim com um direcionamento, um recado. Por exemplo, Giovanni, o que você diria? Você atua muito na indústria. O que você diria para uma indústria sobre a reforma? Como é que essa indústria deve se preparar? Se é que é possível a gente falar isso. Né? O que você falaria para ela? Qual a sua orientação? Qual seu direcionamento? A primeira coisa que eu penso assim, indústria, ou distribuidor, ou farmácia, eu falaria a mesma coisa para todos. Para todos eles. Entenda as coisas como estão agora. Porque a partir... você fala assim, como entender? É estudar, é aprender, é investir na equipe, é investir em modelos de como as coisas funcionam agora.
Porque a partir do momento que a reforma tributária for acontecendo, você vai entender a mudança e adaptar bem a mudança. Se você não se preparar e não entender o que está funcionando agora, quando a reforma tributária começar a vir, você vai estar totalmente perdido. E as pessoas perdidas tomam decisões erradas. Então a ideia é: entenda, domine, estruture o que está acontecendo agora. Não fique perdido agora. E depois, quando vier as mudanças, você vai estar em outro nível de preparação comparado com outras pessoas que não se organizaram, se estruturaram, não entenderam o ICMS, não entenderam o PIS/COFINS, o IPI, substituição tributária. Tem que entender tudo. Por quê? O que mudou? Mudou esse tributo, aumentou e esse aqui saiu. Então vamos fazer uma nova fórmula, tanto na precificação, como na matemática tributária, quanto no custo, na lucratividade, e entender o impacto. Vai ser muito mais fácil. Eu vou puxar esse ponto contigo, Bruno, mas antes eu quero só tentar esclarecer um ponto, antes da gente encerrar, que hoje a gente tem, no Simples, a farmácia paga sobre o faturamento, no lucro presumido, aprendi contigo, hein? No lucro presumido, presume-se uma lucratividade de 8% e a partir dali se tira a base de cálculo. Também é sobre o faturamento. Também sobre o faturamento, esses 8%. E no real é um lucro contábil, né? Quer dizer, aí somam-se as receitas, as despesas, vê essa diferença e se chega a um lucro contábil para aplicar os percentuais. Nesse modelo de reforma em que você tem o IBS e o ICBS, seria mais ou menos assim também ou não? Eu acho que a gente está voltando naquela minha questão anterior, né? Porque no Simples seria o quê? O EBS ou o CBS que seria aplicado sobre o faturamento? Então, na verdade, os dois vão ser aplicados sobre o faturamento. A ideia é que tanto um quanto o outro seja aplicado sobre todo o item tudo que for vendido, tudo que a farmácia vende. Exatamente, Okay. tudo que for vendido na farmácia, ou serviço prestado, enfim, vai ser aplicado um percentual. E detalhe que não se lê na reforma tributária nada do imposto de renda e da contribuição social. Não está incluso. Não tem. Ninguém não está fala, incluso. realmente. Não tá incluso. É porque a princípio ele vai continuar. Mas aí que tá, se a gente traz aqui, como você disse, né, a possibilidade de os regimes acabarem, a cobrança do imposto de renda e da contribuição social é diferente dependendo do regime. Exato. Continua. Então, Porque não foi falado nada, ele não entrou na reforma. A princípio, esses dois tributos, eles não entraram na reforma. Assim como outros também, impostos trabalhistas, que vão continuar existindo até então. Fundo de garantia, INSS, imposto de renda retido na fonte. A gente não está falando desses. Esses aí, a princípio, vão continuar conforme está. Entendeu? Então, assim, o que se imagina ser é que uma alíquota de imposto de renda e de contribuição social, ela vai ser ainda aplicada ou sobre a lucratividade, dependendo do que eles regularem com o porte da empresa, com o tamanho da empresa, porque já que o regime lucro real não vai existir, mas o imposto de renda e a contribuição social, a princípio, vão continuar existindo, ele vai ter que ser aplicado sobre uma lucratividade. E aí todas as empresas vão apurar esses dois impostos sobre o lucro, vai ser dado alguma isenção ou algum benefício para as empresas menores com uma faixa de faturamento, a gente ainda não sabe. Então, o que você diria para farmácia? Você é um especialista em farmácia, entende tudo. Eu vejo que se você tem um projeto de expansão do seu negócio, se a sua expansão é para agora, é para 2024, é para 2025, até 2026, continue planejando dessa forma, porque muita coisa ainda está para acontecer. Vamos conhecer o que tem nas nossas mãos hoje. Vamos entender dos regimes tributários e dos impostos o que tem hoje nas nossas mãos. Vamos ganhar fôlego, né? Vamos pagar o imposto correto. Vamos ganhar fluxo de caixa para poder suportar toda essa mudança que vai acontecer. E ainda tem lacunas ainda, por exemplo, que pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Se o imposto, vamos pensar que eu sou o estado do Ceará.
sou do estado do Ceará, perdi muita indústria que está aqui, entendeu? E aí, o governo fala, o IBS e o CBS vai ser por estado. E aí, só que o CBS você pode... Aí, por exemplo, esses dias eu vi o Haddad comentando algo que o estado ainda poderia definir o seu IBS. Eu falei, uai, não era para ser único? Não era para ser único. Agora ele falou que o estado pode ser que defina o pode ser que defina o seu percentual. Então, e aí o que acontece? Beleza. E aí eu falo assim, ô Bruno, é o seguinte, o IBS e o CBS vai ser por estado e eu perdi muita gente aqui, eu sou o Ceará. Então é o seguinte, aqui agora eu vou cobrar mais barato. Vou cobrar, em vez de 20%, eu vou cobrar 5%. Aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas saiam de lá para comprar as coisas aqui, nesse estado aqui. A guerra continua. Você entendeu? Eu vou falar assim, você vai comprar um iPhone, mas o iPhone lá do Ceará sabia que é mais barato, se você for lá comprar pessoalmente, entendeu? Entendi. Aí você vai falar, opa, então a guerra continua? Só mudou o jeito da guerra acontecer? Vamos fazer o seguinte, eu sou um médico que eu sou cirurgião dentista. Agora ficou mais barato o cirurgião dentista em Minas. Porque diminuiu o IBS-CBS. Sim. E aí as pessoas começam a tratar dente em Minas. Então, ou um tratamento mais caro, diz uma doença mais cara, aí implante de cabelo, que é uma coisa mais cara, aí vou fazer lá naquele estado que é 14 mil, mas ali é mais barato. Então a guerra continua, as pessoas sempre vão se adaptar à mudança. Entendeu? Então você começa a ver se a cada problema tem uma oportunidade. Então, e aí você está dentro da lei. Então tudo pode acontecer no futuro. Então as pessoas têm que... Aí o cara fala, mas você vai cobrar 5? Era 26. Mas se eu não cobrar 5, ninguém vem aqui comprar. É longe. Entendeu? Tem que cobrar 5. Pelo menos eu ganho 5, eu tava ganhando nada. Você entendeu? Então tudo... você pode ter um Paraguai aqui no Brasil, entendeu? Então, tudo é uma questão de... Vão atravessar a fronteira para consumir no estado vizinho. Tudo pode acontecer. Então, assim, como o Bruno falou, tá certo. Não preocupa agora. Não sei quem vai fazer um planejamento a longo prazo, mas você tem que focar no agora, pensar no agora. Se eu falar pro Bruno, me explica como vai ser o Simples Nacional. Ele que é um especialista, ele tem um monte de farmácia do Simples Nacional. Ele não consegue apostar R$10, porque ele pode perder, porque quem vai definir a regra ainda não rabiscou no papel como vai ser. Então como é que ele vai adivinhar? Não tem jeito. Então o certo é focar no agora, aprender tudo no agora e a gente torcer para as pessoas criarem regras diferentes, tá? Porque do jeito que tá, podemos ter um colapso econômico. Ufa! Ótimo fechamento. Ótimo fechamento. Não, o recado é esse. Estude o agora, concentre-se no agora e entrega na mão de Deus. Exato. Falou bem. Entrega na mão de Deus e vamos lá. Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, Giovanni. Vocês são pessoas super especiais. Bruno, como as pessoas te encontram, as farmácias? Você quer deixar rede social, algum endereço de LinkedIn, alguma coisa? Legal. Então, procura no Instagram, brunomoura.contador e Farmacontábil também, lá no Instagram, no nosso site, farmacontábil.com. Esse é um prazer. E você, Giovanni? Põe Sintax, com M de Maria, SIMTAX. Posto sempre as coisas lá, os conteúdos lá. E aí a gente está sempre compartilhando lá conteúdo sobre essas mudanças. E quanto elas realmente tiverem alguma coisa definida... Vocês vão ter trabalho pra caramba, é isso que eu sei. E aí a gente vai postar nas nossas redes sociais. Por enquanto, não vale a pena nem fazer curso, né, Bruno? Disso não. Não vale porque não tem nada definido. Não vale a pena. Aguardaremos um pouco mais. Tá bom. Muito obrigada, viu? Eu Sucesso pra você. Obrigada. Obrigada pela companhia. Fechamos mais um episódio da segunda temporada. Não vá embora sem se inscrever aqui no canal, sem deixar o seu like, sem compartilhar. E no Spotify, siga o perfil da Bradilan e acompanhe todos os próximos episódios. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.